Olá, pessoal! Que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente está aqui num dia super especial. A gente tem um lançamento para fazer. E para trazer esse lançamento para vocês, eu tenho aqui duas pessoas incríveis na mesa. Primeiro da Building 8, nosso querido Felipe Cabral, head de produção digital da Building, né? Trabalhou com a nossa querida Inês nesse projeto. Nossa primeira collab de fato que a gente vai lançar, e então tá aqui porque, né, trabalhou desde a criação dos roteiros junto com a Inês, das gravações. Então, obrigada, Fê, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com a Inês, com você hoje, para a gente falar desse projeto incrível aí, tem muita novidade aí. Ótimo. E agora, esta pessoa, ela, como chama, dispensa apresentações, mas mesmo assim, uma honra ter você, Inês, para mim, especialmente, desde o começo da minha carreira, né? Inês foi, acho, talvez a primeira pessoa que eu me espelhei quando comecei minha carreira no 2000, ou seja, faz um certo tempo. Como a gente não tem esse problema com idade, a gente fala mesmo, não quer nem saber. Tranquilíssima. Mas queria que você contasse, Inês, por que que, e o que, né, para quem não te conhece ainda, por que e o que te credencia, né, para falar sobre neurociência nas organizações. Eu acho que é o lugar onde você nada de braçada e tem tanto, tanto para oferecer. Então, vou começar pelo o que me credencia. Como você falou, né? Tenho 62 anos, desses 62, 42 dedicados ao estudo e à aplicação de neurociências para o desenvolvimento de pessoas e de negócios, o que para muita gente, a maioria dos profissionais do mercado hoje, é história, para mim é memória. Isso significa que eu já passei por praticamente todo tipo de problema e também todo tipo de desejo de transformação dentro das organizações. 42 anos, não tem segmento que eu não atendi, não tem nível hierárquico com o qual eu não trabalhei, mas até com o pessoal que trabalhava na lavoura e que era completamente analfabeto, eu trabalho, imagina, uma das experiências mais incríveis da minha vida foi trabalhar com a implantação do 5S numa obra de uma construtora gigantesca, onde estava o engenheiro-chefe da obra, cujo passatempo era fornecer dados para a NASA, e o cara que trabalhava assentando tijolos, semi-analfabeto, na mesma turma. Então, assim, o que me credencia? Experiência. Fantástico. Entende? É o que mais me credencia. E, claro, as minhas formações, psicologia e neurociência também. Ô Inês, e a gente estava falando, né, ainda nesse tema, que 42 anos de experiência, você viveu muitas teorias e conceitos que foram se atualizando ao longo do tempo. Coisas que há 30 anos, 20 anos, até menos, 10, 15 anos atrás, a gente acreditava, foram se reescrevendo, né, com a evolução da engenharia, né, das ferramentas, Da né, da tecnologia. tecnologia. Então, isso também acho que é uma coisa legal, né? Não é Uhum. só história, né? Mas essa memória da evolução do pensar Sabe, e da neurociência, né? você sabe que tem uma coisa interessante. Quando você tem história e memória dessa história, porque ela faz parte da sua própria, acontecem umas coisas interessantes. Quando eu comecei a falar a respeito de uma coisa que, inclusive, eu quero muito poder esmiuçar um pouco mais depois, eu dava uma informação a respeito da proporção de informação, de estímulos que chegam para o sistema nervoso, comparado à mesma proporção, ou comparado à proporção que chega para o nível da consciência. Sim, a consciência não tem resultado aqui fora, Lógico. né? Era um número. Hoje é outro Olha número, isso. porque claro que a tecnologia faz com que a gente perceba as coisas melhor. Mas tem uma frase do José Pacheco, criador da Escola da Ponte em Portugal, Já tive com ele. que é Maravilhoso. maravilhosa, e ele diz assim: aprender é impossível, ensinar é impossível, aprender é inevitável.
Por Interessante. que ensinar é impossível? Porque desse volume todo que chega, eu não sei que volume você vai levar para sua consciência. Sim. Por que aprender é inevitável? Porque tudo chega e fica. Então, quando você atualiza dados, mas você tem a visão geral do todo, a essência e o que realmente importa fica válido ainda. Você consegue dar validade. Agora, tem outras coisas que nem tanto, E que a gente vai mas tudo evoluindo, bem. né? Eu acho que é isso que é legal. E aí, já aproveitando essa introdução da Inês, Felipe, uma coisa que a gente, né, tem falado Sim, muito na Build é que cada vez mais a gente tem mais informação e a gente precisa desses filtros, exatamente do que você falou. O que é que tem mais impacto? Como que a gente pode trabalhar isso? E a minha primeira pergunta, antes da gente falar dessa colaboração Building Eight e Escoso, é: conhecer neurociência, funcionamento do cérebro e de nós mesmos, né? Porque o cérebro somos nós, isso. é o que a gente traz de potencial de transformação para indivíduos, relações e para as próprias organizações? Por que é importante uma organização e as pessoas dessa organização entenderem razoavelmente sobre neurociência? Eu vou pegar emprestada uma das frases que mais me impactaram há uns, talvez, 5, 6 anos atrás, é do Simon Sinek. Ele diz assim: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se a gente não entender bem de pessoas, não tem como entender bem de negócios. E olha a quantidade de players que ele deixou de fora, mas que também são pessoas. Sim, Só fornecedores, que aí eu vou juntar parceiros. essa frase dele com uma do filósofo Aristóteles, em que ele dizia: todo conhecimento passa antes pelos sentidos. Ele falou isso na Grécia Antiga, e isso ainda é verdade até hoje. A única coisa é que eu tenho certeza que ele estava se referindo a 5 sentidos, e hoje nós sabemos que são 33 e contando. Então, esse é o tanto que a gente desconhece ou está desatualizado sobre como a gente funciona. Então, essa é a primeira condição para que neurociência seja a melhor escolha de base para você promover uma mudança, uma transformação nos negócios, tá ok? A segunda razão é porque o objeto foco de estudo da psicologia é o indivíduo, indivisível em latim, né? Então, você depende da história da pessoa para poder conseguir atingir a consciência dela e daí conseguir uma mudança de comportamento. O objeto foco de estudo da neurociência é o que nos torna absolutamente iguais enquanto espécie. A distribuição funcional do cérebro é a mesma para 8 bilhões de humanos e humanas. Sim. Então, é óbvio Uhum. que ela vai oferecer mais atalhos para a gente chegar ao resultado que a gente quer. Sem contar que as ciências sociais e humanas estudam o comportamento e as biológicas e evolutivas o porquê, o que causa o comportamento. E na maioria dos casos, se você não for na causa, você não muda mesmo. Você muda por um tempinho, mas Nem não muda assim, para né? sempre. Nem assim e nem dos Acho que é outros. interessante que ela falou Isso. da questão dos sentidos, né? Que conforme a gente produziu os conteúdos, a gente percebeu sempre o papel da emoção, né? Em tudo que a gente está se relacionando, seja para dar um feedback, seja para se comunicar, seja para aprender, né? Em todos esses assuntos que a gente tratou, a gente falou muito sobre emoção, né, Inês? É. E aí, Gonzo, acho que até entrando no nosso primeiro tópico, né, sobre neurociência e feedback, eu queria já fazer uma provocação, né? Quais benefícios você acha, né, que alguém que vai assistir o nosso conteúdo Hum, sobre feedback vai conseguir aplicar na sua carreira, tá. vai aplicar para as empresas, enfim? É, uma das coisas que mais me encantou e me seduziu dentro da neurociência foi perceber como um estado de coisas à nossa volta podia estar como estava, sem que nada visível tivesse acontecendo. A questão da neurociência é que ela é invisível, ela acontece dentro da gente. Então, eu vou começar com um exemplo. Você é minha professora. Eu vou te entregar a minha prova. Eu não sei se vocês sabem, mas as amígdalas cerebelares, nós temos uma em cada hemisfério cerebral, função delas é detectar se alguma coisa oferece perigo. Se oferecer, ela vai entrar em grande atividade. Quando eu tenho grande atividade no sistema límbico, eu tenho pouco ou nenhuma no sistema tálamo cortical. As informações, conhecimentos, tomada de decisão, análise, está tudo lá. Funções executivas estão todas lá. Muita atividade no sistema límbico, pouca atividade na inteligência. Eu emburreço.
ser humano emocionado dá uma bela emburrecida. Hum, Então eu tá entrego a explicado. prova, mas quando eu entrego a prova, alívio. Agora pro melhor ou pro pior já foi, Já tá meio certo? que é quase que um sofrimento, né? Isso, Cumprir acaba. ali, né? No que eu É. descompresso, entro em descompressão, eu penso, um negócio na 4, eu esqueci um negócio na 4. Aí eu volto para cons e falo, professora, esqueci de colocar um negócio na questão número 4. A cultura permite que a professora devolva a prova para um aluno para ele completar ou mudar alguma coisa? Em geral, não. 30 segundos depois, meu saber não interessa mais para o sistema. Segura a onda. Você corrigiu todas as provas e na hora de entregar falou assim, Inês, deixa eu te falar uma coisa, você não esqueceu só um negocinho na 4, você errou a 3, a 5 também não foi grande coisa, a 1 você sequer respondeu, tá precisando estudar. Aí eu faço o quê? Todo mundo feriado, férias, sai, vai estudar e eu vou ralar até que eu faço a segunda prova do semestre e tiro 10. Naquela eu tirei 2. Nessa eu tiro 10. Com quanto eu vou no boletim? 10 mais 2, dividido por 2, eu vou com 6. E aí eu te pergunto, se eu não sabia e agora sei, por que eu não vou com 10? Se eu não sabia e eu provei para você que eu sou capaz de estudar, aprender e melhorar, por que eu não vou com 10? E eu vou ficar presa a esse 2 pro resto da minha vida, porque vai para um negócio chamado histórico escolar. Aqui nem tanto, mas nos Estados Unidos faz uma baita diferença para você conseguir uma bolsa. A Então, nota final também faz. Se vou com É. 6, é uma forma da memória do 2 estar Mas ali, o né? interessante é que isso ela tá é o que eu tô falando. Perfeito. Eu sou vítima Sim, e refém desse sim, 2 para sempre, mesmo tendo provado que sei aprender. exatamente. não Terceiro tá e último levando em exemplo. consideração o processo de evolução que a pessoa atingiu para chegar no Nenhum. 10, né? Tá, Perfeitamente. né? Terceiro e último exemplo, e dessa vez é o contrário. Então eu fui ferrinho a vida inteira, essa é mais a minha cara. Eu fui ferrinho a vida inteira. Vou prestar vestibular e nesse dia me dá uma dor de barriga. Lógico. Eu vou mal, eu não tiro a nota necessária. Eu entro na faculdade? Não. Não. O saber de uma vida inteira também não interessa mais para o sistema. Então, quais são as 3 características daquilo que embasa o feedback? Ou seja, do exame. Ele é pontual, só interessa o que está acontecendo aqui agora. Ele é seletivo, esse sim, esse não. E ele é classificatório, aprova ou reprova. Aqui eu preciso explicar o que são cadeias neurais. Tudo que a gente repete muito na nossa vida, então mania, hábito, crença, aprendizagem, preconceito, mindset, modelo mental, para a neurociência tem um nome só: cadeia neural. Então, são muitas cadeias neurais, são vias expressas, onde as coisas acontecem em 50 milissegundos. Para vocês terem uma ideia, a gente leva 150 para piscar. Então, o que eu estou contando acontece 3 vezes mais rápido. 3 vezes mais rápido, uma vida inteira de repetição das condições do exame, obviamente serão repetidas nos negócios. É como Quando se fosse um rio erodindo uma pedra, né? Vai Exatamente. criando um sulco tão profundo e tão... Isso. Que é uma marca, né? Acontece no piloto. E mais, né? São pouquíssimas as pessoas que questionam isso. A avaliação é o oposto, ok? Ela é dinâmica, não pontual, não seletiva e não classificatória. Mas a gente não tem cadeia neural de avaliar pessoas, mesmo que bote esse nome, avaliação 360. Uhum. Então, quando um gestor vai dar feedback, ele vai sentado em cima de que cadeira? A do exame. Sim, total. E aí o discurso é: errar é humano, a prática não. E nós temos isso nos nossos ditados populares, entendeu? Pau que nasce torto até a cinza é torta. Não é bem assim, eu sei, mas eu quero piorar. Filho de peixe, peixinho Total. é de pequenino que se torce o Já pepino. vai com viés, né? Exato, exato. Então, a gente que nasce e vai se formando como realidade, no imaginário geral e na forma como se lida com o outro, inclusive para dar feedback, é o contrário. Você chega um momento em que você já aprendeu o que você tinha que aprender e está pronto e agora não pode mais errar. Então, eu acho que, claro, tem muito mais detalhes na aula, no curso que está lá no Building Play, mas em linhas gerais, na minha opinião, esta é, de longe, a coisa mais importante a se levar em consideração. E claro, como é que eu mudo de A para B, Sim. entendeu? Sim. Mas
começa tudo pela consciência. Sem Sim. tomada de consciência, não tem mudança de Perfeito. atitude. E acho que o que é muito interessante, né, é que, de novo, quando a gente entende os porquês, né, a gente consegue operar melhor. Isso. E principalmente a gente consegue ter uma autoanálise de falar assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso? Então, e a gente também tem essas cadeias neurais dentro da gente que a gente vai lá sempre repetindo. Então, não tem outra maneira de mudar se eu não entender por que é que eu estou fazendo isso e consertar essa história, né? Sabe o famoso chá? Conhecimento, Conhecimento. habilidade, Habilidade, atitude. Exato. Primeiro você recebe a informação, É, aí você vai adquirir uma habilidade para mudar de atitude. Ninguém muda se não entender que o que está fazendo está total, errado, É. ou total. pode ficar melhor. Bom, esse é o nosso primeiro Building Play, né? Então, o primeiro Building Play, ele trata de o que a neurociência pode ajudar a gente a dar feedbacks. E feedbacks são ultra importantes para a vida, né? Uhum. Porque a gente só consegue melhorar à medida que a gente se autoavalia. A gente pode falar de feedback para o outro, mas a gente também pode falar de feedback para a gente mesmo. Agora, tem um outro Building Play, Inês, que é o Building Play que a gente fala a relação entre neurociência e comunicação. Sim. E nesse Building Play, você traz uma coisa super polêmica e que me lembra aqui de um meme que aconteceu na internet há muitos anos atrás e continua a gente ouvindo falar disso, que era, não sei se você lembra, era um quadradinho assim que falava assim, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Ixi, já vi muito isso. Isso é famoso. Que é uma coisa até esquizofrênica, né? Porque comunicação a gente entende que é quando o outro entende o que você quer dizer. Comunicação é Basicamente. resultado Então, e não intenção. Exatamente. Mas me explica uma coisa, só para a gente dar um gostinho para quem está nos assistindo. Afinal de contas, a responsabilidade da comunicação é 100% de quem ouve ou de quem fala? Polêmico, hein? A Polêmico. responsabilidade é 100% de quem fala, de quem quer comunicar. Bom, Essa é que é a questão. Sou eu que quero que a minha comunicação chegue até você, até porque a gente não se comunica para nada. A comunicação tem uma finalidade, você Sim. espera um resultado a partir Sim. dela. Sou eu que espero esse resultado de você, então cabe a mim dizer e redizer tantas vezes quantas necessárias até que você diga, ah, beleza, caiu a ficha. Mas qual que é o problema aqui? Porque a polêmica acontece e essa frase eterna de eu sou responsável pelo que eu digo e não. Primeiro que tem sempre aquela questão de tirar o corpo fora e terceirizar a culpa do resultado. É Sim. super, hiper mais fácil. Segundo, que é verdade que eu não sou responsável pelo que você entende. É verdade. Você usou os seus recursos neurológicos, toda a sua circuitaria, para chegar a um resultado aqui. A questão é que, quando eu tenho consciência de como o processo acontece, então, por exemplo, eu sei que em feedback também a gente fala de ferramentas conversacionais, mas principalmente aqui, Sim. quando eu sei que as palavras que eu uso, e não é verdade que o conteúdo tem só 7% de peso na comunicação, como está escrito em muitos lugares por aí, então certas expressões que eu uso são sim responsáveis por um péssimo resultado ou um não resultado. Quando eu tenho consciência disso, eu vou me comunicar de uma forma que garanta que você receba da melhor forma que você pode receber. Mas mesmo assim eu não te conheço. Então cabe a mim fazer o quê? Como? Você pode repetir, por favor, o que eu acabei de te falar para eu ver se eu não esqueci A nada? validação do entendimento, né? Mas eu puxo para minha responsabilidade. não se você entende. Então você traz, né? E aí, conforme a fala da pessoa, você vai validando se aquilo que você quis passar. Perfeito. Eu vou ouvindo. Sentido, né? Se ela terminou, eu vou dizer, ah, beleza. Então, me expressei como bem ótimo. Caso não, eu direi para a pessoa, então desculpa, aqui eu não fui suficientemente clara. Eu tenho consciência de que eu falei, mas sabe aquela porçãozinha de informação que não vai para o consciente? Então, essa coisa tá nela. Ou às vezes a gente usou uma palavra que o outro não conhece tão bem. Às vezes tem que ir Mil para o coisas. contexto, né? Pode ser um monte Mil de coisas. Algo que eu disse fez com Lógico. que ele linkasse com outra coisa e por Lógico. segundos ele fugiu e tal. Mas então, a que eu não me expressei bem, eu vou
repetir isto, eu vou explicar isso melhor. No lugar de. Não, 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 você não entendeu. Deixa eu tentar Uhum. explicar melhor. Sim. É Ou horrível dane-se, né? você Que é não pior entendeu. ainda. Tipo, eu É, falei, você agora quando você falou do corpo o fora. problema é Você já Exatamente. disse, Não, agora. e quando é É. por escrito, então, que você pode provar. É, Aff, Ah, Maria, o crime é, que é isso para as relações. o é. famoso só trabalho com prints, né? O pessoal vai lá. Ah, gostei. Mas eu acho que tem um Belo ponto meme. interessante que você está falando, assim, até da forma como a gente se comunica hoje, né? Pô, online, numa reunião, poxa, assim, você já não tem ali o tete a tete. Se você, de É, repente, não certificar que a sua mensagem foi entendida com esse tipo de técnica que você falou, se ó, perde isso nas empresas, é super comum, né? eu acho muito importante eu deixar uma colocação aqui. Quando eu disse que não é verdade que o conteúdo tem só 7% de peso na comunicação, eu quero dizer que ele não tem só 7% de peso na comunicação como um todo, tá Uhum. ok? Quando há conflito envolvido na comunicação, aquela teoria do 7, 33, 38, 55, ela é verdadeira. É, porque o como faz uma Faz diferença. uma enorme diferença. E Faz no a presencial, faz a diferença. diferença. E é engraçado, né, Inês, que mesmo na escrita, hoje em dia existem formas de você pôr o como ali. Então, letras garrafais, É. escrito em vermelho, Tem né? etiquetas. Tudo Negrito, negrito, tudo isso vai emoji. trazendo essa fisiologia, né? Até aprender isso muito Isso. com a Inês lá no começo, né? Porque uma coisa é o que você diz e a outra coisa é como a sua fisiologia Sim. se São as coloca É emoções, naquela a né? relação. comunicação e a emoções. metacomunicação. Comunicação. O que está Né? por Ah, trás É do que eu isso. digo. Então, assim, é super importante. Agora, vou passar a bola para você, Fê, com a questão, porque o Felipe aqui é um especialista em aprendizagem, ele trabalha basicamente com toda a parte de arquitetura junto com a Mônica, Uhum. desenvolvendo arquiteturas de aprendizagem, e aprendizagem é o tema do Felipe. É Fala isso aí, aí. Felipe. Então, até é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque tem conexão com o tema que a gente estava falando agora, que é a parte de comunicação, como as pessoas recebem informação, como elas Sim. interpretam e como elas aprendem de fato, né? E uma das coisas no desenvolvimento que a gente teve com a Inês, que a gente trabalhou bastante junto nesse projeto, que me marcou bastante, é que assim, quando a gente aprende aí, tô há praticamente 20 anos aí como desenvolvendo conteúdo, design instrucional, sempre tem aquelas teorias, né? Você vai aprender tantos por cento se você ler, depois se você, Tantos por cento se se você ouvir. ouvir, aí se você assistir um vídeo é tantos por cento, e aí assim, poxa, cada pessoa, a gente aprendeu que cada pessoa tem sua forma de aprendizado, seu significado e tudo mais. E o Estilo. principal que a gente aprendeu com você foi a questão da emoção no aprendizado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho Tá. do papel da emoção, do sentimento, quando a gente vai aprender um novo conteúdo, seja online, presencial, enfim, no Uhum. processo de aprendizagem como Tá. um todo. Então, essa é uma outra coisa que rola muito na internet. O cérebro aprende 10% lendo, 20% ouvindo. Blá, 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 blá. Eu nem memorizo, São porque é teorias, tem até bobagem. uma Não, pirâmide e lá que gente que Ele só coloca lá. aprende lendo, gente que só É, aprende fazendo, gente que só aprende. não existe isso. exatamente, Não existe. é muito mais orgânico, Quanto né? mais a sua neurologia está É, envolvida na aprendizagem, Total. melhor ela vai acontecer. A questão é que há uma diferença entre estilo e base neurológica de aprendizagem. Estilo cada humano tem um, ponto final. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, tá ok? No caso dessas porcentagens aí, a bobagem é que 8 bilhões de humanos e humanas aprendem de duas formas basicamente, por emoção e por repetição. E é claro que o que eu vou responder aqui agora, de forma bastante simples, só para dar uma Óbvio. ideia geral, né? Uhum, Tem muito claro. mais coisa por Sim. trás que eu não vou citar. Mas então, repetição é meio óbvio, né? Quanto mais você faz, melhor você faz, expertise tá aí. Isso é treinar. No binômio T e D, na equação T e D, treinar é isso, é fazer melhor. E aí vai depender principalmente de repetição. Uhum. Mas o D é de desenvolver. Agora envolveu consciência. Se você não tocar minha emoção, não vai rolar É nada. isso. É por isso que tem palestra que vale por uma faculdade de 5 anos e uma faculdade de 5 anos que você não lembra nada do que rolou lá. Mas em todo caso, a questão da emoção é o seguinte: quando uma informação chega para o meu sistema, ela vai ficar retida aqui no sistema límbico. São áreas de memória de curto prazo. Fica guardadinha lá. Quando a gente, se houver uma emoção envolvida nessa aprendizagem, uma emoção, um sentimento, aí isso vai ficar
guardado aqui, eu vou produzir acetilcolina por causa dessa emoção ou sentimento. À noite, quando a gente dorme e entra em estado REM de sono, a acetilcolina relaxa, essa molécula é levada para a memória de longo prazo, ou Uhum. memória procedural e tal, tá? Então, sem emoção, não tem aprendizagem mesmo, ponto final. Depois eu melhoro repetindo, mas eu preciso de algum tipo de emoção. Qual que é o problema aqui? É que todo mundo exagera, Inês. A maior parte das pessoas conhece emoções a partir da teoria do Paul Ekman, que foi muito refutada recentemente pela Lisa Barrett Feldman. Que ela disse? Ela disse assim, bom, o cara disse que elas são universalmente expressas, universalmente reconhecíveis, tanto que ele bolou a teoria lá das microexpressões, que são inatas e necessárias para a sobrevivência, que são 6 ou 7, que seja, divertidamente deu uma As agrupada em básicas, 5. né? É, Uhum. As emoções de base, sim. exatamente. Ela falou, boa, se são inatas e universais, porque ela também é psicóloga, como Paul Ekman, mas ela é neurocientista. Ela falou, eu vou achar essas circuitarias. E ela foi investigar. Ele estudou 8 anos emoções. Ela estudou 25 anos. E ela não foi tentar refutar a hipótese dele. Ela foi tentar confirmar. Ela só queria ver isto nas ressonâncias magnéticas. E descobriu que estava tudo errado. Não tem circuitaria, nenhum cérebro nesse planeta tem uma circuitaria de raiva, uma circuitaria de alegria, e muito menos se é universal. O que ela descobriu? Ela foi mais a fundo em Uhum. como o Ekman fez a pesquisa dele e descobriu que ele pegava os sujeitos, colocava uma série de fotos de modelos com expressões faciais de emoções, e ele dava acho que 6 ou 7 cards escrito alegria, raiva, medo, nojo, tristeza, para As essas pessoas pessoas. Uhum. colocarem na frente dessas fotos. Gente, é um viés gigantesco. Ela falou: vou fazer a mesma coisa, mas eu vou lá para Namíbia fazer isso com sujeitos rimba e com outros grupos de pessoas que estão fora da nossa cultura. Se é universal, tem que dar certo em todo lugar. Quando ela chegou lá, com os mesmos cartões, eles teriam que fazer 6 pilhas. Eles Sim. fizeram 3 pilhas. Uma pilha de pessoas sorrindo, mas sem dizer se elas estavam felizes, alegres, empolgadas, entusiasmadas ou era um riso nervoso. Outra pilha de pessoas olhando, sem dizer se era um olhar de surpresa, espanto, medo, ansiedade, e a outra, outras. Não tem como eu dizer o que essa pessoa está dizendo. Descobriu também que eles têm um tipo de sentimento ou de emoção que só se justifica naquela cultura, em mais lugar nenhum do planeta, por conta de uma circunstância específica lá. Então, veja, ela disse. Não são universalmente expressas, não são universalmente reconhecíveis, portanto, não tem como você ver isso no rosto de uma pessoa e, com certeza, dizer o que ela está sentindo. Mas, acima de tudo, você não é refém destas emoções. Quando a gente fala em aprendizagem, na maior parte das vezes as pessoas pensam em aprender um idioma, aprender Uhum. uma nova tecnologia, aprender uma metodologia para fazer alguma coisa melhor ou diferente. Mas acontece que eu levanto de manhã e para eu conseguir os resultados que eu quero, se eu estiver aberta a aprender, eu vou conseguir esses resultados melhor, aprender a viver melhor. Lógico. Isso é muito maior É, do aprender Sim. o que tempo simplesmente todo. aprender X. Sim. Então ela disse assim: o que são de fato emoções? Emoções são previsões que o nosso cérebro faz baseando-se em experiências passadas. Ela diz: a gente não reage ao mundo aqui fora. Não responde à realidade, a gente cria a realidade de acordo com o nosso estado, com a nossa história. E aí é fascinante a forma como ela vai mostrar isso de tal jeito que quando você termina, você diz: como é que eu não vi isso antes? Porque é sempre isso, né? O óbvio nunca é óbvio até que alguém te mostre o caminho das pedras. E aí você Sim. fala: como é que eu não vi que Então, isso isso era quer dizer muito que todo melhor? Eu, conceito novo que a gente vai aprender, a gente, para interpretá-lo e internalizá-lo, a gente vai acessar experiências nossas, coisas que a gente Isso viveu, para tomar uma é.
Tem um vídeo rolando na internet, não sei se vocês já viram, que a mãe tá com o bebezinho sentado na cama e aí ela pega esse ossinho do dedo e faz toc, toc na cabeceira da cama e faz oh, pipi. E ele que tava sorrindo começa a chorar. Começa a chorar na hora. Ela só fez o toque-toque na cama. Eu uso esse vídeo junto com o de outro que é a netinha da Ana Paula Peron. Ela cai, é claro que ela toma um susto, porque algo efetivamente ocorreu, e a mãe dela fala: caiu de bumbum. Imediatamente ela levanta e vai engatinhar e continuar a brincar. A vida como E ela é assim que a segue. gente vai Uhum. repetidamente aprendendo como Sim. responder ao mundo e às coisas que acontecem à nossa volta, de acordo com experiências passadas. Ele fica fazendo previsão o tempo inteiro. É super Interessante. interessante, né? Porque você trouxe o exemplo da criança, dois exemplos de criança, né? E isso é uma coisa que eu tive um filho com 46 anos, então o Matias é uma criança, uma criancinha, né? Tem 8 anos. E eu noto isso no aprender do Matias, né? Então, por exemplo, a gente foi eu sou bióloga. Uhum. Amo animais. Não tenho nojo de bicho, nunca tive. O único nojinho que eu tenho é de barata, mas tô perdoada. Por favor, Ok. muito. Mas eu levei outro dia o Matias e assim eu crio meu filho. Sempre criei. Então, ver um bichinho é olhar para esse bicho pra esse bicho e falar desse bicho sem nojo e com respeito. Então, outro dia eu levei o Matias num lugar e ele pegou um bicho-pau na mão, o bicho-pau andou pela mão dele, pegou uma barata de Madagascar. Assim, e as pessoas ficam, como? Eu falei, gente, é isso, é a forma como você ensina Isso. as emoções. Repetidamente. Porque outra pessoa olha para aquilo e tem nojo. Por isso que eu acho que não é claro, totalmente claro. A gente Sim. não tem, a gente acha que a gente tem a sensação de que o outro vai sentir-se daquela maneira, mas Exato. não é. É. Depende muito, exatamente, histórico, né? não, até da cultura, né? Sim. Você vê essa coisa da África, se eles culturalmente não tinham essas emoções tão claramente postas desta maneira, a pessoa não é universalmente Não, acho que a igual. Namíbia não fica na África, mas porque eu não me lembro exatamente em que continente fica. Aliás, para quem for pesquisar, é Lisa Feldman Barrett, não o contrário, como eu falei. Bom, então, para resumir, se a gente quer aprender, é inegavelmente importante, ou que se a gente quer, né, como treinadores ou como um líder que quer fazer com que seu time aprenda, é importante a gente olhar para as emoções que estão ali contidas e pensar nessas emoções. Me perdoa já te interromper, mas é que Sim. bateu um negócio aqui Tá. importante, que é assim, eu sempre pergunto para a galera que faz meu curso de formação, eu sempre pergunto, aí você tem um professor que acha que você está indo mal, ele te bota lá na frente para resolver um problema que ele sabe que você tem dificuldade na frente de todo mundo, Deus me livre guarde. porque ele acredita do fundo da alma dele que você vai estudar mais para não passar vergonha lá na frente e, portanto, vai aprender matemática. E aí você pode ter gestores que têm a mesma crença, que se ele for duro, a pessoa vai melhorar. Sim. E vamos combinar. Acho que essa prática normal. Eu pergunto, então o professor provocou uma emoção no aluno, no caso, medo, vergonha, tristeza. E aí, vai ter aprendizagem? Vai ou não? Eu acho que é mais difícil aprender. Para mim, pode ser que tenha. Vai. Depende, né? Vai. Vai. Vamos entender uma coisa. Se tem emoção, tem aprendendagem. Tá. Ponto final. A questão é, eu vou aprender matemática ou eu vou aprender a ter medo daquele estereótipo? Entendi. Vou aprender a ter medo de figuras de autoridade ou da matemática. Aprendizagem haverá. A questão é o que eu vou aprender. Entende? Eu vou aprender, por exemplo, no caso das organizações, a arranjar desculpas para não estar nas reuniões, para não encontrar com esse gestor, para não me expor. Sabe aquela pessoa que fica
cabeça bem abaixadinha, porque você se destaca da manada, cortam o seu Sim. pescoço. Aham. Então, eu vou me omitir o tempo todo. Mas a aprendizagem sempre. Se tem emoção, tem aprendizagem. Ponto final. Isso também nos leva para o quarto Building Play. O Building Play que fala de storytelling e narrativas. Esse é muito legal. Delicioso. Que tem tudo a ver com o mundo corporativo, Uhum. né? E aí a pergunta é assim, por que então para o mundo corporativo, não só para o mundo corporativo, para qualquer pessoa, né? Uhum. Sei que você falou, Constância, é para qualquer pessoa, não é só para o mundo corporativo. Mas a gente está falando aqui de um trabalho que todo mundo vai Aham. se beneficiar pessoalmente disso, óbvio, você está coberto de razão. Mas também vai acabar impactando Nos negócios. nos negócios. Por que é tão importante a gente entender como que a gente usa o nosso cérebro, com a potência que ele tem, para criar Hum. e para traduzir, elaborar boas narrativas que nos ajudem a ser melhores líderes, vender melhor, Uhum. comunicar melhor, né? Qual que é o papel Quando a gente fala da de- neurociência nas Quando a narrativas? gente fala de vender, só para complementar, não é só vender de fechar negócio. Não, Vender um vender ideia, projeto, vender vender um uma projeto, ideia, né? sim. A marca, É. A antes de marca, tudo, sim. né? Para que o cliente volte. Mas, assim, a importância do storytelling é que emoções ficam gravadas na minha memória. Eventos não necessariamente, principalmente se ele não me causou nada. Entende? Então, uma história, se essa narrativa for bem desenhada, Lógico. ela vai ficar na minha memória para sempre. Quantas histórias você ouviu na infância e lembra até hoje? Muitas. Muitas. O que destrói de novo, aquela história dos 10% Sim. lendo, ouvindo e Aham. tal. Em todo caso, o storytelling, vamos entender uma coisa, tá? Quando eu falo de cadeias neurais, eu citei exemplos de coisas que acontecem aqui com a gente, desde o primeiro momento que corta o cordão umbilical e você faz autonomamente, até o último momento em que você vai fazer sozinho, sem depender de seu ninguém. Então, eu tô falando de coisas que começaram no seu nascimento, ok? Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando de programas. Toda vez que eu usar metáforas digitais, eu vou botar entre aspas, o cérebro é analógico. Então, quando a gente fala de armazenamento de memória, de bits de informação que chegam para o sistema versus os bits de informação que vão para a consciência, recuperação de memória, isso tudo é analogia, gentileza Uhum. didática. Não é assim, a gente não tem palavras aqui fora que expressem o que de fato acontece aqui dentro de forma Que analógica. coisifiquem Isso, o não processo. não tem, exato. Ah, Então eu vou usar mesmo lógico. a metáfora digital, né? Que a gente Uhum. chama de PI, que é Sim. processamento de informação. Então, o que acontece? Eu gosto muito dessa analogia. Faz de conta que aqui tem um monte de caixinha fechada, lacrada, de iPhones, todos iguais. iPhone porque eu sou Apple lover, vocês sabem. Duas. Então, tá tudo fechado, tipo a gente na barriga da mamãe. Lembram que eu falei que a distribuição funcional do Sim. cérebro é a mesma para todo mundo? Sim. Beleza. Quando sai da caixinha, aí começam as diferenças. Uns programas você apaga, outros você instala, mas eu não instalo. Sim. Os que já têm instalados de fábrica, Você você pode usar ou não configura de usar. um jeito, eu configuro de outro, entende? Sim. Mas os que vêm pré-instalados de fábrica e que você não tem acesso para mudar, porque são o que faz o sistema funcionar, esses são os mais importantes. Esses realmente são vitais. O storytelling vem instalado nesses aí. Isso vem lá das cavernas. São as narrativas, né? Desde antes da Sim. palavra existir, que Já se tinha saiba, as já tinha as pinturas. pinturas Sim. rupestres. A Exatamente. história era contada, passada de geração para geração dessa forma. Então, nós estamos falando Isso de garantiu a processo sobrevivência. evolutivo. Exatamente. Exatamente. Boa. Isso garantiu a nossa Garante, sobrevivência. exatamente. Ponto final. Mais importante que isso, eu não consigo achar nenhum argumento Sim. ou Inês, acho justificativa. que isso também conecta com a questão das emoções, ou seja, assim, que emoção que você quer transmitir em cada momento da sua Isso, história, né? Então, sempre tem exato. aquela brincadeira que o pessoal fala dos
o filme tem que me pegar nos primeiros 5 minutos. Ah, meu marido. Você não tem noção de quantos filmes a gente pula pro próximo. Então, mas assim, é porque ele tá esperando uma emoção ali naquele começo do filme que se não vier, não vai pegar ele. É, tem Mas, assim, controle inibitório envolvido aí, entendeu? Tem gente que não consegue, mete o dedinho no controle remoto e passa aham, pro próximo. Tem gente que É, espera mais um pouco para ver se a aham. história se sustenta. Eu sou é. das que espera para Eu ver se a também história se gosto. sustenta. Eu tenho uma coisa assim, mesmo que eu não esteja gostando tanto do filme, eu quero ver acabar. Ele fica louco da vida quando eu faço isso. Nem que seja para passar acelerando, eu quero ver como a história É, acaba. exatamente, eu também tenho um pouco disso. Então, talvez esteja em outro lugar. Você tá conectado com a narrativa mesmo, né? Com a sensação que você vai Ai, passar, né? tem tanta coisa envolvida, Né? Felipe, mas é É, muita coisa. Mesmo que Sim. eu falei sobre storytelling agora, é só o verniz da ponta do Ah, iceberg. sim, com e tem, certeza. acho que, né, como na vida, né, as narrativas, elas sobem, Sim. diminuem. Então e quem escreve isso precisa conhecer disso, né? Então a gente É, está falando, se a gente quer criar narrativas para a nossa marca, se a gente quer criar narrativas como líder, né? É importante a gente conhecer para que a gente possa fazer isso para impactar positivamente o nosso ambiente, as pessoas, é muito importante. fato. Último building play, tá? Para a gente encerrar Uhum. nosso podcast, mas a gente encerrar, que é a questão de neurociências e vendas. Ah, E aí, né, o Felipe tá falando, não precisa ser só venda de negócio, não, a gente vende venda de o tempo Sim. ideias. todo, né? É. Em especial, né, nas organizações, o grande motor dessas organizações são as pessoas, obviamente, Claro, mas é a ação de vender, porque as pessoas, em geral, as organizações precisam vender. Ou Claro. vender sua reputação, ou vender sua marca, ou vender negócios, produtos, serviços, né? Então, venda é um motor importante das organizações. Como é que você acha que a neurociência pode ajudar, especialmente nessa coisa do entendimento do cliente, né? Que uhum. é o lidar com o outro. Como é que eu impacto melhor isso? E Ah, como é que os vendedores em geral, os líderes de vendas, podem aproveitar esse conhecimento? tá. Eu vou responder Inês? diretamente a sua pergunta de forma bem sucinta, porque eu quero usar o tempo para uma coisa que eu acho muito interessante. Então, de forma bem sucinta, simples, não existe venda sem comunicação. Então, ferramentas conversacionais são absolutamente Importantes. fundamentais. Empatia, e aí nós temos que dar uma limpadinha em dois mitos que existem sobre empatia. Um é quando o outro está chateado, qualquer espécie de chateação. Empatizar é você fazer ele rir, fazer ele se animar, e, nossa, isso está lejos de ser verdade em termos de empatia. E a outra é que empatia é se colocar no lugar do outro. Se as pessoas parassem minimamente para pensar nessa frase, diriam, gente, que absurdo de frase. É fisicamente impossível eu me colocar no seu lugar e enxergar o mundo pela sua perspectiva. Mais impossível ainda, usando toda a sua história de vida e como você está funcionando nesse exato momento da sua vida. Então, eu normalmente brinco, eu falo para as Uhum. pessoas, segura a mão aí de alguém que está do seu lado. Tipo, rapidinho, que é para não apaixonar. Né? É uma ficadinha básica. E aí eu pergunto para as pessoas: tá sentindo a mão do outro que você está segurando? E todo mundo responde: tô. Eu digo: não tá, não. Sabe como eu sei que você não tá? Porque se essa pessoa tiver com tendinite, você não tem nem como saber. Mas se eu der uma anestesia na sua mão, ela continua aqui na do outro, mas você não sente mais. Você está sentindo a sua mão na dele. Então, o que é de fato empatia? Desde o ponto de vista neurológico, é compreender o tipo de experiência e sentimento que o outro está tendo num dado momento Sim. e acompanhá-lo nisso de forma respeitosa, Sim. sabendo que, mesmo que eu me entristeça, quando você se entristece, eu não estou nem na mesma intensidade e nem no mesmo jeito que você, do mesmo jeito que você está se entristecendo. Sim. Então, compreender a sua experiência, Com porque afinal, respeito. isso, acabou. Maravilhoso. E Muito ouve, escutativa é tudo. Muito bem. Sim. Agora, a maior contribuição
A maior não, agora eu fui longe, né? Mas uma contribuição que me causou um grande impacto, vocês lembram daquele teste cego que a Pepsi fez? Que Com Pepsi assim, e Coca-Cola? Pepsi Coca, Sim, exato. Lembro, perfeito. Isso foi o quê? Nos anos 70, 80, no acho que foi máximo. 80. No É. máximo. Muito bem. Então, neurociência praticamente inexistia, muito menos massivamente. Era para poucos dentro dos laboratórios nas universidades para ter saudações. Muito bem. Então, o que aconteceu? Se usou a psicologia social e todas as ferramentas que a psicologia tinha para esse fim. Muito bem. Aí, nós temos aquilo que eu falei para você. A psicologia estuda o comportamento. Então, o que que nós tínhamos como resultado? Como era um teste cego, né? Todo mundo disse que gostava mais do sabor da Pepsi. E aí a pergunta era, então por que que a Coca vende tanto? E a gente não vende tanto assim. Recentemente, um professor de universidade, eu não me lembro qual universidade agora, posso até mandar depois para colocar no Uhum. descritivo, porque eu acho legal ver isso. Ele refez o teste, mas desta vez usando tecnologia que a gente já tinha. E Ah, olha que fantástico que ele descobriu. De fato, a Pepsi, e aí, claro, não podia ser só o teste cego, tá? Tinha que fazer vendo também, porque ele queria ver se queria de fato comparar. as áreas ativadas eram as Sim, de sabor, né? De gosto, prazer, sim. mas o que que ativava para a Coca-Cola, então? Uhum. Então, o que que ele descobriu? Que as duas ativavam o putamen, esquece esses nomes, uma área que tinha a ver com prazer, Aham. as duas, embora a Pepsi muito mais, tá bom, do que a Coca. Porém, só a Coca-Cola ativava as áreas corticais. O que que ele descobriu e provou? Por que que a Coca vende mais? Por causa da emoção que ela guarda dentro da marca dela. Olha como é Entende? importante. Emoções, histórias vendem, porque eu tenho a emoção provoca um resultado que se transforma numa história. Histórias vendem, produtos não têm história e, portanto, não vendem. E a gente sabe que, e mais, né? Quando a Pepsi se deu conta do resultado, eles atacaram de forma agressiva o mercado. Eu tenho coleção de vídeos de comerciais da época, extremamente antiéticos, da Pepsi, degradando ou Ah, eu tentando lembro. degradar a Até Coca, pisando pisando em eu cima de lembro, duas eu para pegar lembro. uma, aquela do Japão que eles tiveram que se retratar. A Copa estava acontecendo no Japão e eles usaram esse gesto ancestral do Oriente, de confiança absoluta, onde eu exponho o meu pescoço à sua espada, Sim. no que o cara, a barreira do gol faz o gesto, repetindo ao Eu do lembro Ronaldo, desse ele comercial. chuta e Chuta marca e o marca o gol. gol. Foi horrível aquilo. É, Então, é, assim, é. não é atacar de forma agressiva, velho. Vai Não, entender o que está acontecendo na lógico, neurologia do cliente que faz com que ele prefira aquela total. marca. E já a Coca é sempre afetiva. É. Ó, É a coisa da O família, do comercial do Natal, o Natal é ursinho, o incrível, Papai né? ursinho, Noel, tudo, Papai tudo. Noel, né? É. Então é isso. Se eu não tiver gravada na sua memória afetiva, não adianta você ser o mais Mas é gostoso. muito interessante mesmo. Você parar pra pensar, todas as propagandas da Coca tem essa questão afetiva, o pessoal almoçando no sim, domingo, sim, é a muito mais questão do afetivo. Natal. É muito mais afetivo mesmo, né? O Exatamente. Guaraná também, aqui no Brasil, né? Sim. Falar dessa coisa da pizza, do Da almoço de pipoca, domingo, né? Isso. Da confraternização É. para tomar. É A engraçado verdade é que isso. hoje em dia tem um ramo da neurociência chamado neurogastronomia, que eu tenho a sorte de trabalhar com ele há 12 anos. Na verdade, mais de 12 anos. Eu comecei em 2006, mas melhorou muito depois que o Carlos, que é meu marido, que é chefe de cozinha, veio trabalhar comigo, Sim, né? Mas esse ramo da neurogastronomia mostra como o que nós vemos altera a experiência de sabor, de prazer, de experiência da gente muito interna, interessante. sem nem pôr a comida na boca. É, sim, total, total. Nossa, de pensar. Só de Só pensar, de começa a pensar, É a salivar. experiência, exatamente. né? É. Bom, a gente está indo para o final.
Ah, Inês, mas a gente quer, né, com esse momento tão legal, lançar o Building Play, que é uma coletânea com 5 aulas da Inês, onde ela traz muito conhecimento, provocações, que eu acho que é importante, né, para que a Muitas. do gente bem, do bem. Muitas provocações do provocações. bem, porque a gente pense Sim. diferente, para que a gente, e eu sempre falo, não precisa aceitar ou não aceitar, mas é olhar com curiosidade, Uhum. experimentar, se auto-observar, observar o trabalho, né? E a gente fazendo essas experimentações, né? Você Aham. sempre fala que saber vem de saborear, de Isso, experimentar. isso. Então, que a gente experimente esse conhecimento na prática, vá transformando do nosso jeito e possa fazer o melhor uso dele, né? Isso. Eu fui bem treinada. Então eu convido você a entrar em contato com esse conteúdo aqui no final, né? A gente E vai a deixar gente o vai link aqui deixar o link na descrição. para que você possa. Então, a gente tem neurociência na aprendizagem, neurociência storytelling e vendas, neurociência e comunicação, neurociência e feedback, né? Mostrando para as pessoas que esse saber consciente de como a gente funciona pode nos ajudar a ser melhor. Não só Uhum. para a gente, mas para o mundo, né? Então, te agradecer e dizer Obrigada que está pelo convite. lançado a nossa collab maravilhosa. Fogos de artifício. Obrigada, Inês. Obrigada eu. Também queria agradecer, Inês, também pela experiência, por estar junto aí com a gente nesse projeto, né? Tenho certeza que quem acessar, quem tiver a oportunidade, vai sair transformado como eu saí no desenvolvimento. Obrigado, Inês. Obrigada de novo. Obrigada.